Fala pessoal, beleza? Professor Cadu aqui. Vamos continuar com mais esse vídeo de direito tributário e tratando do assunto extinção do crédito tributário, parte 4. A gente já viu aí todos os incisos, né, do artigo 156 e ficou faltando, para a gente fechar o balão aí bonito, em relação a esse assunto, extinção do crédito tributário, ficou faltando prescrição e decadência. Interessante que são institutos bem diferentes, né? Cada um com as suas características, né? Existem algumas semelhanças, mas são basicamente muito diferentes. Mas ainda assim, o legislador optou por colocá-los no mesmo inciso. Então, é o artigo 156, inciso 1, inciso 5, ó, extinguem o crédito tributário, a prescrição e a decadência. Então, para a gente entender um pouco a dinâmica e o contexto, antes de adentrarmos aos detalhes, eu trouxe aqui essas observações para a gente visualizar na linha do tempo. Então, a gente aprendeu lá sobre fato gerador. O que é o fato gerador? É o fato que acontece no mundo verdadeiro que gera algo. Que gera o quê? Que gera uma obrigação. Portanto, a partir do momento em que a lei prevê que determinada situação é uma hipótese de incidência e aquela situação prevista em lei ocorre o chamado fato gerador. Com a ocorrência do fato gerador, então coloca aqui, ó, fato gerador, surge o quê? O que a gente chama de uma obrigação. Então, não existe obrigação, aconteceu o fato gerador, surge a obrigação, que é a obrigação tributária. Então, no momento em que surge a obrigação tributária, o contribuinte vai lá, procura e paga ao fisco? Não. Por quê? Porque é preciso que haja o ato formal ali da autoridade administrativa que consiste no lançamento. Então, o lançamento é a formalidade prevista em lei, que é um ato administrativo que vai fazer com que aquela obrigação tributária torne-se em um crédito tributário. Então, fato gerador, obrigação tributária, nós temos o lançamento e com o lançamento feito surge o crédito tributário. A partir do momento em que o sujeito passivo é devidamente notificado do lançamento, surge o crédito tributário e geralmente esse lançamento diz lá, você tem 30 dias para pagar. Passados esses 30 dias, se ele pagou, ocorre a extinção do crédito tributário, a gente não falaria sobre isso. Mas muitas vezes, passados esses 30 dias, ele tem a opção também de impugnar, ou seja, não concordando com o lançamento, ele entra ali com recurso administrativo ou até mesmo judicial, reclamando, recorrendo daquele lançamento que foi feito. Beleza, isso faz com que ocorra a suspensão desse crédito tributário. No entanto, pode acontecer de ele não fazer nada, não pagou, não impugnou, não fez nada. E aí o que acontece? Existe um crédito tributário a favor da fazenda pública e contra um determinado sujeito passivo. E agora? O Estado vai ficar por isso mesmo? Vai deixar para lá? Não, ele vai utilizar-se dos meios jurídicos adequados e previstos em lei para tentar forçar, ou seja, para tentar pedir para que um juiz force de alguma maneira esse pagamento. E aí, portanto, dá-se início à execução. Então, é a execução chamada execução fiscal, em que o ente público vai correr atrás daquele crédito tributário fazendo a execução. Beleza? Por isso que está aqui, ó, é a ação de execução. Então, onde que entra a decadência e a prescrição aqui nesse meio? Basicamente, a extinção do crédito tributário por prescrição ou decadência ocorre em função da passagem do tempo, ou seja, para que esse crédito tributário não fique ad eterno, para sempre, infinitamente sobre aquele sujeito passivo, existe uma previsão legal de que, passado determinado prazo, o crédito tributário será extinto. E existe uma distinção, ou seja, uma diferença que para a gente poder entender bem a diferença entre decadência e prescrição, de quando que se dá a contagem e em que momento se aplica esse instituto da decadência e da prescrição. Então vamos lá, voltando à nossa linha do tempo aqui, a nossa contextualização. Ocorre o fato gerador, surge a obrigação tributária. Portanto, é preciso que seja feito o lançamento para que o crédito tributário seja constituído. Ok. Aqui se dá
o entendimento do que vem a ser decadência. Decadência é a extinção do crédito tributário por decorrência de um prazo previsto em lei em função de não ter sido feito o lançamento. Teve o fato gerador, teve uma obrigação tributária, mas não teve o lançamento, ou seja, o crédito tributário não foi constituído. Então, passou-se o prazo previsto de decadência e não foi feito o lançamento, esse crédito tributário está extinto, não pode mais fazer lançamento. Então, a decadência é a perda do direito de efetuar o lançamento. Ao mesmo tempo, quando há o lançamento, pronto, não há que se falar mais em decadência, porque foi feito o lançamento. Aí tem aqueles 30 dias lá para pagar, impugnar ou, se não pagar, a Fazenda Pública, se ela não fizer nada, começa a contagem da prescrição. Então, a partir do lançamento do crédito tributário definitivamente constituído, que é exatamente aí a passagem de notificação e a passagem desse prazo dos 30 dias, definitivamente constituído, começa-se a contagem do prazo prescricional, de maneira que, se a Fazenda Pública não se movimentar fazendo a execução ou cobrando, acionando na justiça aquele crédito, aquele devedor, se não fizer nada ou se for fazer depois de um determinado prazo, ocorrida está a prescrição. Portanto, são momentos diferentes e são extinções que decorrem de direito diferente. A decadência acarreta a extinção do direito de lançar. A prescrição acarreta a extinção do direito de propor uma ação contra o sujeito passivo. Então, além de eu apresentar a você essa diferença entre prescrição e decadência, é importante a gente entender essas nuances, porque isso faz com que decadência e prescrição aqui no direito tributário seja um pouco diferente daquela prevista lá no direito civil que você aprende no direito privado. Eu queria abordar esse ponto aqui também, possibilidade de restituição de tributo pago, decadente ou prescrito. Assim, a maioria da doutrina, e inclusive a jurisprudência, ensina o seguinte, que você deve levar para sua prova. Se um determinado crédito tributário, ou no caso, pode ser crédito tributário, está extinto por decadência, é porque não se deveria falar em extinção de crédito tributário por decadência, porque já que nem teve lançamento, nem é que se fala em crédito tributário. Então, essa é uma crítica que a doutrina faz, inclusive. Mas, se um determinado lançamento não for efetuado e dá-se a decadência daquele valor devido e a pessoa vem a pagar ainda assim, ou seja, pagou errado, porque nem teve lançamento, é devida a restituição por aquele crédito. E ao mesmo tempo, se foi feito um lançamento e não foi feita a ação de execução e o crédito foi prescrito, e o contribuinte paga aquele crédito, é devida a restituição também por pagamento de crédito tributário prescrito. Beleza. Vamos lá, decadência. A decadência ela está disciplinada no artigo 173 do Código Civil e também podemos tirar alguma coisa ali do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, que versa sobre a questão do lançamento por homologação. Então, a decadência, deixa eu sair da frente aqui. A decadência é a extinção do direito de a Fazenda Pública efetuar o lançamento. Lembra que a gente viu aqui decadência, e a partir daqui é prescrição. Então, olha só o que prevê o caput do artigo 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Então, olha só, até aqui a gente não tem muitos problemas. Entendemos o que é o Instituto da Decadência e como que ele se aplica. E outro fator agora que a gente entendeu, o prazo de decadência, 5 anos. Guardou? 5 anos, ok. No entanto, o que muda, o que às vezes a gente precisa entender melhor que cai nas provas? É entender o início da contagem desse prazo. Porque para eu definir se determinado tributo passou os 5 anos, que dia que terminou? Eu preciso definir que dia que começou essa contagem. Então é de 5 anos, ok? Contados de quê? Aí agora a gente entra nessa análise da contagem do prazo decadencial. Então nós temos aí algumas situações diferentes. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, inciso 1, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa é a situação mais comum, é a regra geral, é que se aplica na maioria dos casos. Inciso 2, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado
por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. Esse é outro prazo de contagem. Inciso 3 não, parágrafo único. O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito, pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Então, a gente vai abordar cada uma dessas situações agora, porque é importante a gente entender isso. Então, vamos lá. Termo inicial de contagem da decadência. Prazo, 5 anos. Contados do quê? Regra geral. E que serve também para lançamentos de ofício ou lançamento por declaração. Regra geral é: primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então, essa é a regra geral, a regra que se aplica na maioria dos casos. Então, você vê, um determinado lançamento poderia ter sido efetuado em fevereiro de 2010, ok? Beleza, foi feito? Não. Quando que eu começo a contagem do prazo decadencial, se for lançamento de ofício ou por declaração? A contagem do prazo decadencial se inicia lá, que dia? No dia 1º de janeiro do exercício seguinte, no nosso exemplo aqui, 2011. Ok? E a partir daqui eu conto 5 anos. Então, 2011, 12, 13, 14, 15. Passou 5 anos, no dia 1º de janeiro de 2016, está decadente esse tributo. Então, ele só pode ser lançado até 31 de dezembro de 2015. Passaram-se 5 anos, 2011 inteiro, 12 inteiro, 13 inteiro, 14 inteiro, 15 inteiro. 5 anos inteiros. No dia 1º de janeiro de 2016, a autoridade falou, vou lançar aqui. Não, não pode, está decadente. Aí você pensa, então quer dizer que o prazo decadencial, ele acaba nesse exemplo aqui sendo maior do que 5 anos. Mas então quer dizer que é 6 anos? Não, porque no nosso exemplo, o lançamento poderia ter sido efetuado em fevereiro. Mas e se fosse um exemplo de um lançamento que poderia ter sido efetuado em novembro? Ou até mesmo em dezembro? Então, é dezembro, ainda assim a contagem é a partir do 1º dia do exercício seguinte. Então, é de dezembro até o 1º dia do exercício seguinte, poucos dias, menos de um mês, e depois mais 5 anos. Agora, se for lá de janeiro, é de janeiro até 1º de janeiro do outro ano e mais 5 anos. Então, isso acontece aí, essa contagem ela é muito importante, de que na verdade são 5 anos, só que como começa a contagem só no 1º dia do exercício seguinte, acaba sendo maior do que 5 anos. Beleza, mas a gente tem o problema dos casos de lançamento por homologação, que é aquela característica, né, aqueles lançamentos em que basicamente o sujeito passivo faz tudo. Ele faz a apuração, ele faz a escrituração, ele faz a declaração, o levantamento, vê quanto é que ele deve, paga e beleza. Cabe ao fisco apenas homologar de maneira expressa esse lançamento, ou seja, analisando e dando a sua chancela de que ele está feito de maneira correta, ou homologar tacitamente, que é basicamente a homologação com o decurso do prazo. Passou o prazo lá de 5 anos também, e a fazenda não fez nada, o fisco não fez nada, está homologado tacitamente. E aí a gente encontra algumas peculiaridades específicas no caso de lançamento por declaração. Não aqui no CTN, mas, quer dizer, no CTN também, mas também a jurisprudência vai trazer as especificidades. Então, por exemplo, lançamento por homologação, o cara tem que declarar e pagar, e aí beleza, depois é ser homologado. Se ele não declarou e nem pagou, e aí vai ter uma fiscalização que constatou que ele deveria ter declarado, deveria ter pago. Como que se dá a contagem do prazo decadencial nesse caso? Então, em determinado mês, por exemplo, um tributo lançado por lançamento por homologação, sei lá, um ICMS da vida, em que o contribuinte precisa apurar o próprio imposto devido, precisa declarar e precisa pagar. Aí, em fevereiro de 2010, ele não fez isso. Depois, em uma fiscalização lá em 2015, lá em novembro de 2015 é a fiscalização, a autoridade fiscal vai e executa o lançamento referente ao ICMS devido a fevereiro de 2010. O contribuinte vai alegar assim, não, mas passou 5 anos já, está decadente. E aí o fisco vai alegar, não, segundo a súmula do STJ, você não declarou e nem pagou. E como você foi constatado aí que você não fez nada disso, eu vou cobrar sim de você. Por quê? Porque nesse caso, conta-se não desse mês do fato gerador, não do fevereiro de 2010, e sim do primeiro dia desse seguinte. Então, a contagem
contagem do prazo, nesse caso, começa ali 1º de janeiro de 2011, então 2015 eu estou dentro do meu prazo, ok? Beleza, vamos ler a súmula aí para tentar entender a aplicação dessa situação. A súmula 555 do STJ, quando não houver declaração do débito, então ó, não foi declarado, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 133, parágrafo único, que é esse aqui, primeiro dia do exercício seguinte. Nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Então, é isso que o... e só precisou falar que não houve declaração, porque, obviamente, que se ele nem declarou, muito menos vai haver o pagamento. Então, aprenda esse caso aí, que não declarou e não pagou. Contagem, apesar de ser um lançamento por homologação, a contagem é como a do lançamento de ofício, porque no final vai ser um lançamento de ofício, né? Então, mas qual que seria a regra se tudo fosse bonitinho, direitinho, declarasse e pagasse, enfim? Qual que seria a regra correta do prazo decadencial do lançamento por homologação? Seria aquela prevista lá no artigo 150, parágrafo 4º, que a gente viu quando a gente tratou do lançamento por homologação, que é o quê? Contados da ocorrência do fatirador. Então, que é o mesmo prazo para a homologação tácita. Ó, se a lei não fixar prazo, a homologação, para a homologação será ela de 5 anos a contar da ocorrência do fatirador. O que a gente está analisando aqui? O início da contagem do prazo decadencial de 5 anos. No caso, então, do lançamento por homologação, é da ocorrência do fatirador. E então a gente vai ver as outras situações. Ó. Então, e se ele declarou, e aí ele pagou algum valor, mas não pagou tudo? Então, lá no nosso exemplo do ICMS de fevereiro de 2010, na verdade, ele declarou lá um determinado valor, 3.000, mas ele tinha que ter pago 5.000, então ficou faltando 2.000. Então, nesse caso, nessa cobrança da diferença, ou na possibilidade de cobrança da diferença, ou na possibilidade de espontaneamente ele ir lá pagar, o prazo decadencial ocorre daí a esse prazo aqui, da ocorrência do fatirador, início da contagem da ocorrência do fatirador. É quando ele declara e paga a menor. Agora, a terceira situação é quando ele declara e não paga nada. Antes da gente ler aqui, que eu sei que eu estou na frente, esclarecendo o seguinte, existe um posicionamento jurisprudencial do STJ, simulado que a gente vai ler ali, que é o seguinte, no momento em que o contribuinte declarou, e isso é o que a gente poderia chamar de um lançamento por homologação, ou auto-lançamento, o que é também bastante criticado pela doutrina, o STJ entende o seguinte, declarou e não pagou, mas a partir do momento que ele declarou, o crédito tributário está constituído, é como se fosse um lançamento feito por uma autoridade administrativa, então não há mais que se falar em decadência. Declarou, se ele pagou, ok, se ele não pagar, cabe ao fisco ou a quem for a fazenda pública já providenciar a ação de execução, porque uma vez declarado, constituído está. Então, a situação de declarou e não pagou, a gente não analisa o prazo decadencial, porque se ele declarou e não pagou, já não há que se falar em prazo decadencial e sim começa-se a contagem para o prazo prescricional. Vamos ver aí o que está escrito aí na súmula 436 do STJ. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. Então é isso, não precisa fazer mais nada, está declarado. Aí ele tem lá um prazo para pagar, não pagou, vamos executar. Se não executar, começa-se a contagem do prazo prescricional e não decadencial. Então, por isso que eu quis trazer isso aqui, que a gente está vendo as situações em que ele não declara nem paga, é uma contagem. Declara e pagou menos, é outra contagem. Declara e não paga nada, é uma outra situação que, na verdade, nem tem contagem no caso decadencial. Quarta situação de contagem, que é o seguinte, constatado dolo, fraude ou simulação, no caso também de lançamento por homologação, que está aqui também previsto no artigo 150, parágrafo 4º. Ó, vamos continuar lendo aqui. Considera-se homologado o lançamento e definitivamente escrito crédito tributário, né, quando passados os 5 anos do fato gerador, salvo-se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Então, o que acontece aqui com esse parágrafo 4º aqui?
Ele não estabelece exatamente que essa situação se aplica à contagem de decadência, mas o que acontece? Eu tenho aqui uma contagem. Olha, homologação 5 anos da ocorrência do fatirador, salvo se dolo, fraude ou simulação. Tá, então se houver dolo, fraude ou simulação, o que eu faço? Ora, a próprio legislador no CTN não disse. Então, todo mundo, né, doutrina e jurisprudência, entende que nos casos de lançamento por homologação em que eu conto da ocorrência do fatirador, se caracterizado dolo, fraude ou simulação, eu vou ampliar um pouquinho esse prazo decadencial e vou iniciar a contagem do primeiro dia do exercício seguinte, aquele que poderia ter sido efetuado. Então, naquele nosso exemplo de fevereiro de 2010, se ele declarou e pagou a menor, ou enfim, ou qualquer tipo de homologação que precisa ser feito 5 anos, aí sim é de fevereiro de 2010, 5 anos de fevereiro de 2015. No entanto, se constatado dolo, fraude ou simulação, começa-se a contagem no primeiro dia do exercício seguinte. Outra situação aí importante que prevê a contagem de prazo decadencial, em caso de anulação de lançamento. Então, olha só, o direito de fazenda pública constitui o crédito tributário, extingue-se após 5 anos contados da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado. Olha só, então o que está falando aqui é o seguinte, houve um lançamento, a autoridade administrativa, ou quem quer que seja, fez lá um determinado lançamento, cobrou do sujeito passivo, ok? E aí o sujeito passivo reclamou. Ele não ficou parado, ele não esperou o tempo passar, ele só não pagou. Ele impugnou. Então ele recorreu administrativamente, dizendo, ei, órgãos, tribunais administrativos, julguem aqui nulo esse lançamento, porque o que acontece? Ele está errado, e aí você vai ter os argumentos lá. Aliás, esse questionamento, ele pode ser administrativo, pode ser judicial também, afinal todo mundo tem direito lá a protocolar na justiça os seus pedidos. Beleza, então estão lá as autoridades julgadoras, seja administrativas ou judiciais, analisando aquele caso. Demorou vários anos, 3 anos, por exemplo. Passaram-se 3 anos e a autoridade administrativa constatou que realmente a autoridade julgadora constatou que aquele lançamento é nulo. Alguma coisa tem um vício. Então, se ele tem um vício, ele não pode ser considerado, ele tem que ser realmente anulado pelo julgamento. O juiz ou o órgão administrativo, julgador administrativo vai dizer, é nulo. Beleza, se isso aconteceu 3 anos depois, eu não preciso analisar a decadência sob o aspecto do vício formal material. Por quê? Porque eu ainda tenho um prazo para que esse lançamento seja refeito. Então eu pego aquele julgamento, devolvo lá para a fiscalização e falo, fisco, olha só, está anulado esse julgamento, refaça aí a fiscalização e faça um novo lançamento dentro dos conformes, corrija aí, sane esse vício. Tudo bem, então não há que se anular vício, não há que se analisar vício formal ou material. No entanto, se esse julgamento demorar mais de 5 anos, demorar, por exemplo, 7 anos, aí depois de 7 anos em que o sujeito passivo impugnou, esse lançamento tem uma decisão lá, é nulo, não vale. Aí é importante eu analisar. Por quê? Porque se constatado que é um vício material, está decadente, não há o que fazer, porque não há uma retomada do prazo decadencial. Aquele lançamento foi anulado e a autoridade administrativa não pode fazer outro porque o prazo decadencial está esgotado, quando for um vício material. Agora, quando for um vício formal, a lei estabelece aqui no artigo 173, inciso 2, a retomada da contagem do prazo decadencial. Então, a autoridade administrativa julgou esse lançamento é nulo por vício formal. Então, devolve lá para a fiscalização e fala assim, fiscalização, está reaberta a contagem do prazo decadencial, ou seja, a partir dessa decisão, por vício formal, olha só, a data que tornou definitiva a decisão, ou seja, esgotaram-se os recursos, né? Transitou em julgado lá a decisão, não cabe mais recurso, e foi constatado um vício formal do lançamento anteriormente efetuado. É reaberto o prazo. Então, professor, olha só o caso. Foi feito um lançamento, 7 anos depois foi feito um julgamento anulando aquele lançamento por vício formal, abre-se um novo prazo de 5 anos para ser feito um novo lançamento. É isso mesmo. Obviamente as questões não exploram
a diferença entre vício formal e vício material, até porque existem algumas situações, algumas nuances não muito claras para estabelecer o vício formal e material. Mas um exemplo de vício formal seria exatamente uma autoridade que não tem competência para fazer o lançamento e fez. Isso é um vício formal, claro, nítido, porque o vício material tem a ver com os vícios da identificação do lançamento. Então, a identificação do sujeito passivo, os valores que foram cobrados são vícios materiais. Vício formal tem mais a ver com essa questão da formalidade, né? E os dois exemplos clássicos que a gente poderia dar de vício formal seria autoridade incompetente ou até mesmo cerceamento de defesa, né? Digamos que foi feito um lançamento, notificou o contribuinte, mas não notificou direito, notificou no endereço errado, e aí foi constatado esse vício formal, reabre o prazo para um novo lançamento. Então, conclusão, essa decisão definitiva ela é caso de interrupção do prazo decadencial. Por quê? Porque a gente tem que entender a diferença entre interrupção e suspensão. Interrupção é se o prazo está contando, a partir da determinada situação, interrompe o prazo e zera, e começa a contar de novo. É isso que acontece. Bom, outro exemplo de contagem de prazo decadencial é esse aí, que também tem uma discussãozinha que é o seguinte: a notificação como medida preparatória. O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente. Deixa eu sair da frente. Cadê a gente? O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que se tem iniciado a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Aí eu botei aqui, antes ou depois do primeiro dia do exercício seguinte. Porque tem essa discussão pelo seguinte. Alguns vão discutir que aqui a gente está lidando com chamada medida preparatória, fazendo uma notificação dizendo assim, estou te fiscalizando, ou estou sabendo desse lançamento aqui que você tem que fazer. Então, é uma certa comunicação que o fisco faz, como uma medida preparatória e como uma notificação. O maior entendimento sobre o parágrafo único é o seguinte, é que, nesse caso, há uma antecipação da contagem do prazo e nunca uma postergação. Então, no nosso exemplo, em que determinado lançamento poderia ter sido efetuado em fevereiro de 2010, qual é a contagem do prazo normal? 1º de janeiro do ano seguinte, 1º de janeiro de 2011, ok? Aqui começa a contagem do prazo decadencial. No entanto, se em junho de 2011, veja bem aqui, se lá em junho de 2011 eu faço uma notificação ao sujeito passivo sobre esse lançamento aqui de fevereiro de 2010, não quer dizer que nesse momento eu dou início à contagem do prazo decadencial, não. Por quê? Porque o prazo já começou a contar lá dia 1º de janeiro de 2011. Ok, beleza. Só que se em junho de 2010 eu fizer uma notificação para esse lançamento de fevereiro, aí sim, ao invés de seguir a regra geral de que a contagem do prazo decadencial se inicia em 1º de janeiro do ano seguinte, eu antecipo essa contagem de prazo para o dia que foi feita essa notificação. É o que está previsto aí no parágrafo único. Por isso que esse antes ou depois aqui, porque alguns quiseram defender essa tese de que, se eu faço uma notificação, 4 anos depois, eu aplicando esse parágrafo único, eu zero essa contagem e começo a contar o prazo decadencial. Não é esse o entendimento, não deve ser isso levado para a prova. O que deve ser levado para a prova é essa notificação, como medida preparatória, só antecipa a contagem do prazo decadencial em relação ao 1º dia do exercício seguinte, quando feita antes desse 1º dia do exercício seguinte. Beleza? Então, as situações decorrentes de decadência, que é basicamente saber a diferença de início de contagem do prazo decadencial, estão aí apresentadas. Vamos agora falar sobre o outro instituto, que é a chamada prescrição, que, como eu já adiantei para vocês, é a perda do direito da execução. É a extinção do direito de promover uma ação judicial, que é uma ação de execução, para cobrar o crédito tributário já definitivamente constituído, ou seja, não pago e não impugnado. Então, lembrando, o crédito tributário foi constituído. Por isso aqui a importância do definitivamente constituído. Por quê? Porque o crédito tributário é constituído com o quê? Com a notificação do lançamento. O sujeito passivo tomou ciência, recebeu um papelzinho, assinou lá, eu recebo esse lançamento,
Beleza, ele foi notificado. Agora, ele é definitivamente constituído quando ultrapassado o prazo que ele tinha para pagar. Nessa notificação vai dizer, ó, você tem que pagar até daqui a 30 dias. Ou, caso queira, você tem um prazo aí para recorrer, para impugnar, ou para protocolar alguma coisa na justiça. Situações essas que vão, inclusive, acarretar a suspensão do crédito tributário. Lembrando que uma ação ordinária comum na justiça não é caso de suspensão do crédito tributário, apenas se fizer o depósito do montante integral, ou liminar de mandado de segurança, etc. Ou, em caso de impugnação administrativa, essa sim é previsão para suspensão do crédito tributário. Bom, esgotado o prazo para pagamento ou impugnação e nada feito, dá-se a definitividade da constituição do crédito tributário e começa-se a contagem do prazo prescricional. Então, tudo isso explicado, olha só quais são as semelhanças e as diferenças, né? Eu coloquei aqui pontos em comum entre prescrição e decadência. Ambas são causas extintivas do crédito tributário, então beleza. Extinguem um direito subjetivo, né? Porque um é o direito de não ter sobre ele um lançamento, porque está esgotado esse direito para a fazenda, ou o direito de não ter sobre ele uma ação de execução, porque está esgotado o direito de cobrar, mesmo que tenha um lançamento lá em aberto. Ambas as situações nascem por omissão, nascem por omissão da fazenda, porque esgotado o prazo da fazenda se manifestar ou fazer alguma coisa, não foi feito, então é a omissão da fazenda. Encontram respaldo em normas gerais em matéria tributária, porque são casos em que precisam estar previstos em lei complementar, que são as normas gerais em matéria tributária, e é por isso que eles estão previstos no CTN. Podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, ou seja, mesmo que a parte não alegue, o juiz pode reconhecer de ofício. Admitem restituição de tributo. É uma outra diferença, né? Lá no direito civil tem uma diferença de devolver ou não uma determinada obrigação decadente e prescrita. Aqui não. Seja um crédito tributário prescrito ou decadente, em ambos os casos, se forem pagos pelo sujeito passivo, será devido o direito à restituição. E uma outra semelhança é o prazo de 5 anos. Então, enquanto a decadência. Prazo decadencial de 5 anos, o prazo prescricional também é de 5 anos. Vamos ler aí o artigo 174, que diz o seguinte: a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Então é importante a gente entender que aqui não há muita dúvida. A contagem do prazo prescricional ocorre quando é constatada a definitividade da constituição do crédito tributário. Beleza, então o prazo começa a correr, 5 anos. Esgotado esse prazo, fazenda não fez nada, prescrito. Beleza. Mas a lei prevê, o CTN prevê as situações que vão caracterizar a chamada interrupção do prazo prescricional. Lembrando mais uma vez a importância de entendermos a diferença entre suspensão e interrupção. E em todos aqueles casos previstos aqui no CTN que suspendem o crédito tributário, suspensa está também a contagem do prazo prescricional. Por quê? Porque o crédito tributário está suspenso e exatamente impedindo... o que está suspenso? É suspensa a exigibilidade do crédito tributário. Então, impede, por exemplo, que sejam feitos movimentos da fazenda pública para cobrar, para executar, para ir atrás dos bens do sujeito passivo em relação àquele crédito, se ele está suspenso. Se ele está suspenso, está tudo parado. Está analisando ali, vamos ver, quando acabar essa suspensão eu volto a cobrar. Enquanto eu não estou cobrando, está suspenso. Então, os casos de suspensão previstos lá no artigo 151 do CTN são casos que também a contagem do prazo prescricional está suspensa. Ok. E aqui no parágrafo único do 174, eu tenho os casos de interrupção. Ou seja, qual a diferença? Lembrando, a suspensão está contando, parou. Então, está parado, não está contando nada. Um belo dia acaba a suspensão, volta a contar o prazo. Então, se passou aqui 1 ano, volta a contar aqui mais 4 anos. Beleza, então isso aqui é a suspensão. A interrupção não, está contando, parou, interrompeu. Então, sei lá, passou 2 anos. Interrompeu. O que vai acontecer? Volta a contagem daqui do zero. Então, a interrupção tem essa característica. Volta a contar do zero. Aí, o prazo prescricional volta para o zero, mais 5 anos para contar aí.
Então, aqui eu tenho elencado as situações que vão ensejar interrupções da prescrição. Olha aí, ó, a prescrição se interrompe. 1. Pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Essa situação ela foi muito... ela teve uma mudança na legislação que a interrupção ocorria antigamente com a citação. Ou seja, quando o juiz autorizava... A Fazenda Pública foi lá, protocolou um processo de execução contra determinado sujeito passivo, o juiz recepciona, ordena lá ao cartório, ao oficial de justiça, quem quer que seja, a fazer a citação ao sujeito passivo, dizendo: ei, sujeito passivo, ó, você é réu dessa ação aqui que a Fazenda Pública está indo contra você. Quando encontrava-se essa pessoa e ela era citada, aí sim, havia a interrupção do prazo prescricional. Isso mudou, então agora o CTN não prevê mais isso. O CTN diz assim, ó, quando o juiz der o seu despacho dizendo cite fulano. Por que que isso aconteceu? Porque muitas vezes essa efetividade da citação demorava, não acontecia, a pessoa não era encontrada, enfim, aí a situação não acontecia, enfim, em função da burocracia ou da lentidão, da morosidade do Poder Judiciário, fazia com que, de repente, imagina, a Fazenda Pública foi lá, protocolou um processo, vão só conseguir citar 1 ano e meio depois, mas nesse tempo estava correndo o prazo prescricional, porque não tinha acontecido nada que pudesse interromper. E aí, no dia que ele é citado, já prescreveu. Então, valia a pena o sujeito passivo ficar fugindo, ficar se escondendo e não ser encontrado para não ser citado, para não interromper o prazo prescricional. Agora mudou. Agora é o seguinte, protocolei a ação, aí demora lá um tempinho lá para o juiz receber e autorizar. Ordeno que seja citado esse sujeito passivo. Pum, no momento em que o juiz dá essa ordem, é interrompido o prazo prescricional. Tem até também um entendimento de que essa contagem da prescrição se interrompe do dia em que a ação foi protocolada, retroagindo, não é isso que está escrito nessa lei, mas retroage, mas ocorre exatamente no dia que a citação é feita. Então, a citação é feita e retroage ao dia que foi dada a entrada no pedido. Por quê? Porque imagina se deu entrada num pedido em que não há prescrição ainda. Aí, sei lá, um juiz ordena a citação 6 meses depois. Aí vai estar prescrito? Não. Volta a contagem. Mas, para a lei, você precisa levar aqui. Interrompe a prescrição o despacho do juiz ordenando a citação em execução fiscal. Além disso, interrompe a prescrição o protesto judicial ou qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor, que são basicamente situações que não ocorrem muito, o que mais ocorre é mas são situações que estão fazendo assim, ei, eu, Fazenda Pública, não estou parado, eu sei que fulano deve e não está aqui engavetado essa dívida dele, esse lançamento não ficou aqui no fundo do armário, não, eu estou como Fazenda Pública me movimentando, fazendo alguma coisa, cobrando, correndo atrás e por isso estou aqui protestando judicialmente ou estou fazendo qualquer coisa aqui no âmbito judicial que vai constituir esse devedor em mora, então não estou parado, não estou inerte porque o direito não socorre aos que dormem, então a lei fala o seguinte, será interrompido o prazo prescricional para você nesse caso. E o inciso 4º, que é o seguinte, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importa em reconhecimento do débito pelo devedor. Que basicamente então é o seguinte, quando o devedor de alguma maneira se movimenta para reconhecer que ele realmente deve. Então, por exemplo, muitos entes da federação fazem leis com refis, com reparcelamento, com a oportunidade do contribuinte se apresentar, dizendo, eu sei que eu devo, eu sei que vocês estão atrás de mim, estão me cobrando, estão me executando, já foi feito o lançamento, eu não paguei, mas eu vim aqui agora pagar e quero parcelar, eu quero pagar, vamos ver se a gente consegue fazer aqui alguma situação prevista em lei. Então, esse movimento de parcelamento acaba sendo um exemplo de um ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que faça com que o devedor reconheça o seu débito. Mesmo porque na maioria dos parcelamentos e nas suas adesões, há a previsão legal exatamente nesse sentido, dizendo eu, sujeito passivo, vou parcelar, vou ganhar algum desconto, mas reconheço realmente que sou devedor, abro mão de qualquer recurso, enfim. Então, mais uma situação que caracteriza a interrupção da prescrição, da contagem, da prescrição do crédito tributário. Vamos ver o que eu escrevi de observação que diz o seguinte,
Então, o inciso 1 é o que a gente perdeu mais tempo explicando, né? Na verdade, investiu mais tempo, é isso tudo aí que eu falei. O inciso 2 trata do protesto judicial, que é um procedimento especial e cautelar requerido a juiz para notificação do devedor. O inciso 3 trata de qualquer ato judicial com a finalidade de demonstrar a intenção do credor em exigir o tributo não pago. E o inciso 4 trata da única hipótese que decorre da iniciativa do devedor. É o caso do parcelamento, tido como uma confissão de dívida. Tá bom, pessoal? Então, assim, eu acho que a gente fez uma abordagem bem interessante, bem objetiva, mas trazendo os pontos principais e aquilo que você precisa fazer na prova e saber que a maioria das questões abordam esses aspectos aí, sobre prescrição e decadência. Não tendo mais nada a acrescentar, é só realmente dizer que esse assunto, extinção do crédito tributário, está todo devidamente abordado aqui nesses 4 vídeos. Que você aproveite, depois a gente continua com o próximo vídeo. Fica com Deus, um abraço.